Bom, vamos lá, vai começar agora mais uma aula de literatura. Ontem nós tivemos uma aula especial de literatura e tratamos de um assunto muito legal que aliás, começamos o assunto do capítulo do módulo 23, que vai falar sobre literatura contemporânea de Portugal. E vamos agora enviar agora o link para os alunos no grupo WhatsApp. Inclusive, a aluna Isabela já está perguntando quando que vai começar a aula. Inclusive, vai começar agora. Vamos lá, vamos esperar a Isabela entrar. E ontem nós estávamos tendo, como eu acabei de dizer, uma aula sobre literatura contemporânea, essa tentativa de expressar um ponto de vista para marcar um lugar na sociedade, é um dos fatores que explicam o fenômeno aí de muitas formas literárias, de muitas obras literárias também. Inclusive, uma delas, no caso aí que a gente vai estudar, especifica aí alguns autores já premiados, alguns escritores também premiados, que nós falamos, né, na última aula, que foi o Antônio Lobo Antunes, o Gonçalo Tavares, que foi autores premiados pela literatura, e também o grande José Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Agora eu vou admitir que a aluna Isabela Pantoja entre na nossa videoaula e assim damos logo início à aula de literatura. Bom dia, Isabela. Estava falando aqui com o pessoal do YouTube, Bom dia. fazendo uma pequena introdução a respeito da aula de ontem que nós já tivemos. Falamos aí sobre o módulo 23, né, o capítulo 1, a literatura contemporânea de Portugal. Ontem que foi uma aula especial, devido ao nosso cronograma de estudos também. E eu estava falando para eles também a respeito dos romancistas, né, dos grandes romancistas da literatura contemporânea, que foi explicado um pouquinho ontem, que foi o José Saramago, né, um dos primeiros destaques aí do seu livro. Logo no início, no capítulo 1, ganhou até o Prêmio Nobel de Literatura. O Antônio Lobo Antunes também, que tem suas obras ficcionais traz aspectos bastante biográficos, com personagens bastante introspectivos, carregados, muito complexos. E o Gonçalo Tavares, que, segundo os autores da apostila, é uma das grandes revelações do século XXI. Uhum. E tem uma obra repleta de referências e figuras da literatura, que é uma das vertentes aí dessa literatura contemporânea. Agora, seja bem-vindo à videoaula, aliás, à live de hoje, que vai falar sobre a literatura contemporânea, só que não em Portugal. Deixa eu até pegar a página aqui, para você colocar também aí. Aí eu vou pedir para você abrir rapidamente a sua câmera para você mostrar que você está com a apostila em mãos, né, com o módulo 23. Aí quando você for abrir para mostrar, você me avisa, porque eu estou aqui olhando a tela do meu computador. Só para. Não, eu já tô. Aí mostra para mim aí, porque. Beleza, muito bem. Aqui tô. Como que é a literatura? Agora, qual que é o título do capítulo 2? Literatura lusófona contemporânea da África. Correto, corretíssimo. Vou pegar aqui a minha também, na tela, no computador. Eu pensei que eu tinha deixado aqui.
Estou vendo aqui, calma aí. Eu estou colocando aqui. A Bia também vai entrar agora. Opa. Sabe aquela devolutiva que eu pedi na última aula? Pois é, eu vou pedir nessa aula também. Tá bom? Vai pegar aí um pouquinho do hábito do José. Olá, Beatriz, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo. Olha, tudo tranquilo. Falando aqui para a Isabela, eu vou deixar aqui uma atividade para ela e para você também. Tá? E aí, ela tem a obrigação de fazer porque ela não terminou o ensino médio. Para você, tem ainda a opção. Se fosse eu, faria, mas... Vamos lá. Ontem não, né? Foi quarta-feira. Ontem eu tive aula especial com o primeiro ano. Foi com vocês, não. Foi na quarta-feira, primeiro horário. Logo de cara. Assim que terminarmos a aula de literatura, você terá que escrever à mão uma devolutiva, uma espécie de texto analítico sobre o conteúdo da aula. Literatura contemporânea, lusófona. Então, aqui, gente. Conteúdo da página 18. Para dar. Literatura, um trabalho. Começou a aula, todas as aulas. Pronto, deixei para a Isa. E vou deixar também para a coleguinha. Aí, para você que está sem apostila, Beatriz, você pode também estar revendo a videoaula ou fazendo anotações aí para você conseguir fazer essa devolutiva para mim. Tá bom? Aham. Para o pré-vestibular é diferente da leitura. Aqui nós coloco na revisão de 22 alunos. E já vai começar já. A partir da semana que vem já começa já a revisão em 22 volumes, porque aí começa propriamente o cursinho pré-vestibular mesmo. 5. Nossa, eu estou olhando até 10 horas, eu preciso pedir minha comida, agendar minha comida. Semana que vem. Tchau, obrigado. Bom, beleza. Vamos começar a aula, então. Falar sobre a literatura lusófona contemporânea da África. E aí, vou colocar aqui. Primeira pergunta que aparece aí, vou jogar lá no WhatsApp para Beatriz verificar. Vai lá. Primeira pergunta. Quando se fala em África, o que vem no pensamento de vocês? O que vem na cabeça de vocês? África. Vocês lembram do quê? Selva. Selva. Ótimo. E você, Bia? Ai, não sei. Hehe, Bia. Eu lembro fome.
palavra É. fome. Aí a imagem que veio na minha cabeça era de uma criança desnutrida ao máximo. Eu já sou um pouquinho mais dramático. Vai, Bia, fala aí, o que vem? Pensa África, você pensa em quê? Eu Malária. acho que mais pra fome também, toda essa questão, assim, Aí, né? tá vendo? Por que eu fui falar? Não era pra eu ter falado. Não, eu ia Tá falar quieto. fome, mas eu falei, nossa, que pesado, né? Aí eu não sei. Mas eu gostei da Isa também. Selva. É verdade. Malária. Malária, outra AIDS também, infelizmente. Uhum. Criança. Verdade. Vamos lá, número 2. A número 2 está pedindo lá para vocês a respeito da cultura africana. Vou jogar lá. É só para a gente responder oralmente mesmo, tá? E sobre a cultura africana? O que você sabe da cultura africana? Vocês sabem alguma coisa a respeito da cultura africana? Ah, eu acho que. Eu não sei. Mas eu acho que eles, tipo. Que eles tratam os animais bem, por exemplo. Porque lá tem muita selva, né? Sim. Tem até os. Como é o nome lá? Safari. Ó. Eu acabei de lembrar que eu tenho duas amigas, colegas, né? Amigas também, né? Porque a gente quase não se fala, então eram colegas de classe. E uma delas eu acho que veio para cá, para São Paulo, para a USP, e fez doutorado a respeito da literatura africana. E a outra, creio que também. Acho que ela chegou até aí num país africano para fazer uma análise sobre a literatura africana em si. Eu vou ver com elas, são todas doutorandas, né? Então o papo vai ser bem interessante, para ver se eu consigo ainda o contato delas, para a gente ter uma aula até o final desse semestre, uma aula sobre a respeito da literatura africana. Vou ver se eu consigo, tá? Agora que veio aqui na minha mente. Mas seria muito legal. Inclusive eu tenho uma delas no Facebook, eu vou ver com elas. Aí, se der, eu volto a falar sobre isso novamente. A gente fazer via live mesmo, né? Obviamente. É porque elas estão, acho que, uma em São Paulo e outra em Mato Grosso mesmo. Mas vamos lá. E aí, Bia, cultura africana? Eu não vou falar. Eu só vou falar depois que a Bia falar. Não sei. Não sei muita coisa. É sério. Tá. Mas o que vem na sua mente sobre a cultura africana? Ou não Não vem sei, nada? algumas religiões, acho. Gostei. Eu penso numa coisa muito colorida. Tipo essa imagem que eu vou mandar para vocês aí. Quer ver? Manda lá. Que está no livro também. Por isso que eu estou mandando lá para o grupo para Beatriz Z. Eu não estou compartilhando aqui porque tá com a resposta espelhada aqui. Bom, nessa parte aqui, deixa eu ver se eu nem olhei a resposta nessa questão. Sobre a cultura africana. Uma paisagem desolada, homogênea. Aí tem aquela questão que a Isa acabou de falar da selva. Tem isso também. Mas eu penso É que uma... meu pai, uma vez, ele foi pra África. Ó, que chique! Eu gostaria de ir na África também. Ele foi fazer um intercâmbio. Ah, muito chique. Caramba. Fale pro seu pai, chame seu pai para aula, para ele fazer tipo uma live com a gente, falando a respeito da cultura africana, do que ele viu lá. Vamos marcar com ele. Será que ele aceita? Ou faz muito tempo que ele... É que não dá porque ele trabalha. Ah, tudo bem, então. A gente marca um horário depois. Só com ele, tá bom? Seria interessante. Na número 3, está pedindo para você observar a imagem de Rigobert Mini. E em seguida responder as questões. A primeira é o título. O título do texto qual é, Isa? O título do texto?
da obra, perdão. Ah, tá. Calma, deixa eu ver. Dessa imagem. Fala para nós aí. Predador. Predador. E aí? Joguei lá no grupo. Qual, na sua opinião, como o título se relaciona com o que é mostrado aí na obra? E aí, na visão de vocês, qual seria a resposta para a letra A? A Qual é obra o permite... título? O título é... Qual que é o título, Isa? Predador. Predador. E aí? Qual que seria uma Ah, interpretação? na verdade, eu não sei. Vamos pensar. A obra permite várias leituras aí. O predador poderia ser o quê? Vê a imagem aí. Animal? Um animal? É, o animal. Acho que parece um animal esse negócio, né? É um animal ou um robô? Robô. Agora virou um Robô. robô, agora eu não sei. Ah, Agora virou um robô. robô, não sei. O predador pode ser robô, ou pode ser esses homens aí que estão, deixa eu ver, tipo, É, estão com umas lanças, né? Ah, agora você vê as pode. cuequinhas deles, olha lá, ó, tudo diferente. Cara, olha Eita. lá, e o sapatinho também, ó. Gostei dessa obra. Ou pode ser também alguma coisa relacionada à modernidade. Hum, tranquilo também. Porque, tipo, se na imagem eles estão de sapato, eles estão, tipo, com um robô, um robô. Aí pode ser a modernidade que tá chegando na África. Perfeito sua leitura, muito bem. Eu não sei se dá para ver aí, mas eles parecem que estão tipo numa engrenagem. Uhum. Dá para perceber aí? Também pode ter um negócio que, tipo, que a África tem a parte rica e a parte pobre, né? Por exemplo. Aí, tipo, eles podem estar mostrando que a parte rica da África, por exemplo, tá trazendo indústrias para as partes dos povos indígenas, os povos mais pobres, e a cultura deles está ficando mais rica em esse negócio de vestimenta, de modernidade, por exemplo. Caracterização, né? A caracterização deles tá mais rica. Muito bem. Bia, leia para mim aí a questão que eu mandei aí no grupo. Fazendo favor. Nessa obra é possível observar diversos elementos. Descreva esses elementos. A coleguinha a Isa acabou de falar perfeitamente. Então, Obrigada. vê aí o destaque dos sapatos, das lanças. Tem alguma coisa imitando animais aí. O que que é? Oi? Tem alguma coisa que está imitando a pele dos animais. O que é? Esses, tipo. A tanguinha, não é? A Isso. tanguinha. A tanguinha deles. É isso. Ele está imitando pele de animais. Não sei se dá para ver aqui. Aqui dá para ver perfeitamente. Eu estou aqui no computador, né? E eles estão posicionados sobre o quê? Sobre uma madeira, é metal, é o quê? Parece que é metal. Sobre um metal, muito bem. E aí tem uma figura robótica que ela é composta por quê? Por coisas. Vários objetos, né? Bem Vários isso. objetos. Isso Por aí. coisas. Eu vou pedir até para o 6º ano fazer essa obra aí, ó. Será que eles conseguem? Não Coleguinha, sei. como chama como que chama? A Lívia vai amar esse trabalho. Fazer como que chama? Oh, meu Deus. Como que chama o nome do filho da Lívia? Lucas. Vai fazer com o Lucas, vai amar fazer isso aí. Olha lá, próxima pergunta. Leia para mim aí, Isa. Fazendo favor. Tá, calma aí. Desde 2000, Mimi
constrói complexas naves espaciais e robôs inspirados em desenhos animados e filmes de ficção científica. Considerando as armas e os dispositivos de alta tecnologia, como o artista africano insere sua obra em um contexto de tradição e de modernidade? E aí, como que ele consegue unir as duas coisas? Ah, eu acho que é pelo fato de ter. Como que é o nome? Esqueci o nome da palavra. Onde que está a modernidade e onde que está o outro lado da história, o lado primitivo? Ah, eu acho que a modernidade é na parte do robô, Perfeito. que para que para nós na primeira perspectiva foi de um animal, aí agora pode ser de um robô animal. Uhum. Animal robô, vai. Aí a outra é que eles estão não têm as vestimentas, mas ao mesmo tempo eles estão ainda com a tradição deles, que é usar só a tanguinha. Perfeito. E o tênis, né, que não é muito da cultura deles. Bia, você concorda? Concordo. Justifique sua resposta, Bia. Mas é o que ela falou. O primitivismo africano, ele está composto aí na paisagem, que é natural, né? Tem aí a imagem, pode ser a imagem do pássaro, as tanguinhas, o homem vestido aí com a tanguinha, sapatinho. No caso aí, a modernidade, como a Isa falou, pode estar, pode estar não, está representada no robô, nos sapatos também, né? O sapato é um objeto moderno da modernidade. E a base metálica do homem, que os homens estão, também pode ser relativo também à industrialização e também à robotização. Alguma dúvida, meninas, nesse ponto, quanto a essa imagem? Não, Não. Tranquilo, então. tranquilo como um esquilo. Que isso, menina. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Meu professor de geometria falava isso, tranquilo como um esquilo. Ontem eu estava falando um pouco a respeito sobre o modernismo em si, né? Os aspectos do modernismo, e eu falei mais o que, Isa? Eu utilizei uma expressão que diz respeito à pós-modernidade, ao conceito de novidade, que muitas vezes se perde. E Nossa, falei também sobre um conceitinho chamado hiper... O que eu falei? Você lembra? nossa, nem lembro, calma. Hipermodernidade, que é uma expressão, uma expressão construída por dois filósofos, Sebastian Charles e Gilles Lipovetsky. Ave Maria. Vou até enviar lá para vocês. Calma aí. Que nome, Deus me livre. Olha lá. Pra que ter um nome Olha lá. assim, meu santo? Eles falaram, inventaram aí, adentraram um pouquinho sobre trataram um pouquinho sobre, pouquinho não, trataram sobre esse conceito aí do conceito de hipermodernidade, que Nossa, que falava, nomes sim, complexos. criado na década de 80, e aí lá no final da década de 80 teve tudo aquilo, a queda do Muro de Berlim, que nós já falamos, inclusive eu falei ontem sobre um pouco aqui, um pouco não, até chegar na Dilma. Então, a Beatriz que não estava presente ontem, por favor, Bia, assista a videoaula, a videoaula não, a live de ontem não, de Sim. quarta-feira, que está muito legal. E aí, eu falei para a Isa, naquele dia, que esse módulo iria tratar de uma série de conjuntos de textos literários em língua portuguesa. E aí, na quarta-feira, a gente falou sobre as obras literárias, algumas obras literárias e alguns escritores portugueses.
E também eu disse que nós iríamos tratar da África e da Ásia. Então, durante essa leitura aí do capítulo, que vocês têm que fazer por causa da devolutiva, por favor, vamos agora começar a tratar um pouquinho mais um panorama aí da literatura, só que deixando um pouco Portugal de lado e vamos focar agora mais na África. Beleza? Uhum. Então Ok. tá. Tranquilo. Na página 19 e 20, vai ter lá a seção Através do Tempo, uma seção muito importante que fala sobre a cultura africana, tá? Então, para a Isa que tem lá o... Vou até mostrar aqui para a coleguinha, eu não posso enviar a imagem lá. Vou compartilhar aqui, porque agora aqui não tem resposta. Ó, nessa parte aqui, Beatriz, os autores falam um pouquinho sobre a cultura africana. E aí, você, depois que colocar lá no YouTube, você pode estar voltando e estar lendo essa parte aqui, beleza? Fala um pouquinho sobre a literatura africana, que se espalha pelo mundo, não apenas o talento dos seus escritores, mas também a realidade do continente, com referências a cidades e eventos históricos. Na imagem, nós temos aí uma vista da ilha de Gorée, em Dakar, capital do Senegal, onde eu queria estar. Tem aqui, ó. Eu gosto de praia com muita pedra. Bom, vamos lá. Página 21. Aí sim, na página 21, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, como sempre faz. A apostila em si fala muito sobre isso. Deixa eu só voltar aqui novamente. Eu não me perco. Calma aí. Ok. Essa apostila não está muito limpa na cara hoje, não, hein? Então, nessa parte do contexto histórico, Bia e Isa, nós temos aí a arte, ao mesmo tempo, tradicional e recente. Ela é tradicional, mas por causa da modernidade, por causa da contemporaneidade, ela se torna uma obra, uma arte literária recente. E aí, agora sim, eu vou enviar uma imagem lá no grupo, de um resumo esquemático, né, de um mapinha mental, que a apostila me fornece a respeito do contexto histórico-cultural para não ficar uma coisa tão maçante para os alunos. Então, vou mandar lá para vocês, verifiquem lá, por favor, assim como o primeiro ano acabou de fazer comigo. Vai lá. Contexto histórico-cultural. O que acontece aí? Vai lá, lê para mim aí o primeiro. Século XV, Portugal conquista regiões africanas para exploração de ouro, especiarias e escravos. Então aí temos o quê? Um dado muito importante. No caso aí é a exploração do ambiente, a exploração de ouro e outras especiarias e também a escravidão. Vai lá, Bia, leia o segundo tópico, fazendo favor. O português como língua oficial de muitos países africanos. Correto. Eu não sei se vocês sabem, mas a língua portuguesa ela não é só falada no Brasil, mas também em Portugal e alguns países africanos. Até aí tudo tranquilo, né? Uhum. Continua então aí para mim, Isa. Século XVI, aumento da compra de escravos em decorrência do crescimento da colonização. Beleza, então ao passo que ia crescendo as cidades, iria também crescendo a compra de escravos. Até aí tudo bem. Quer dizer, entre aspas, né? Vai lá, uma questão de urbanização e adequação. O outro, Bia. Portugal, Inglaterra e Alemanha, entre outros países europeus, deixam marcas terríveis no continente africano. Essa aí é a parte ruim. Tá? Os outros países europeus que não só exploravam a terra, mas também deixavam marcas terríveis. Como aí no caso, a escravidão. Outro.
Produção agrícola africana voltada para o comércio exterior. Correto. Então aí, Verdade. além disso tudo que aconteceu, teve também aí o aculturamento, que era semelhante aos indígenas no Brasil. Ou seja, os povos europeus foram para a África e tentaram fazer tipo um aculturamento, ou seja, mudar a cultura do povo que estava lá, que é outro dado também histórico muito preocupante. Vou mandar mais alguns elementos lá para vocês darem uma olhada Ok. a respeito do contexto histórico cultural, de uma forma resumida para você entender melhor e ter uma etapa, né? Olha aí, meados do século, continua para mim aí, fazendo favor. Agora é Bia, né? Meados do século XIX, surgem os primeiros textos literários na língua portuguesa. E aí já é uma parte boa, porque aí o país está desenvolvendo e também o que acontece? A literatura também está se desenvolvendo. Vai lá. Século Isa. XX, movimentos separatistas africanos se fortalecem. E em 1975, o que acontece? Moçambique e Angola tornam-se independentes. Correto. Países independentes. E isso aí vai prejudicar em alguma coisa o país? Não. Só vai ajudar a fortalecer ainda mais a cultura em si. A cultura que eu falo abrange tudo, tá? Bom, isso aí é a parte do contexto histórico-cultural, que muitas vezes o aluno fica com preguiça de ler, não é o caso de vocês, obviamente, mas já foi até relatado aqui em uma das lives, porque é uma parte histórica e tem muita gente que não gosta de história, mas para estudar literatura é preciso entender o contexto histórico-social. Então aqui tem a imagem na tela dos países lusófonos africanos, ó, em destaque aqui Angola e Moçambique. Ah lá, e faz algumas descrições também, ó. Essa parte aqui, Isa, para você que está com a apostila, grifa para mim, fazendo um favor. Qual parte? Deixa eu ver. Tá aparecendo na página 21, depois do mapa. Vasco da Gama, tá. Uhum. Fala pela luta pela independência. Vasco da Gama, que se tornaria a figura lendária em Os Lusíadas, de Camões. Pronto. Ele chega aí à África, as bases da colonização de Moçambique. Deixa eu ver aqui. Aqui fala das riquezas minerais, que acabamos de ler. Ouro e zinco. No século XX, cadê? O petróleo de Angola foi também objeto de cobiça e exploração. Pulei. Página 22. Calma aí, nem grifei aquela parte. Vou voltar lá. Olha lá. Tá. Essa parte aqui também é importante. Ainda bem que eu voltei. Ó. Outros países também, ó, que contribuiu com o devastamento da África, da terra, Alemanha, França e Bélgica. Vai ter principais prova países, de né? literatura? Estou pensando ainda. Eu estou contando com a devolutiva de vocês, tá? Tá. Qualquer coisa já vale como prova essa devolutiva. Tá. Bom, E o negócio do livro também. o livro já é trabalho mesmo, trabalho bimestral. E você já me enviou, porque eu vi. Parabéns. Uhum. Aí a página 22 fala um pouquinho sobre os movimentos separatistas africanos, que a gente acabou de falar agora. Deixa eu ver, aqui tem uma imagem dos guerrilheiros, do movimento. Ainda aqui, ó, tem o processo de aculturamento, que eu acabei de falar também, né? Assistiu-se à valorização da figura do civilizado local, isto é, aquele que se integrava à cultura do colonizador, ou seja, dava-se mais valor à cultura do outro do que à sua própria cultura.
E isso era, como o próprio livro diz, um equívoco muito grande. E cadê? Tem os movimentos separatistas africanos, que foram favorecidos pela luta da sociedade portuguesa. Tá, isso aí você pode ler em casa, um pouquinho mais a respeito, até porque a aula em si de literatura começa agora, tá bom? Nessa parte aqui dos 3 romancistas. Vou interromper o compartilhamento aqui, para voltar lá. Ele vai falar sobre os romancistas da literatura africana. Qual é o livro que vocês estão lendo? Que era para ter lido agora, esse bimestre? Terra Sonâmbula. E é de quem? Não. Esqueci o nome do... Ai. Vai perder um ponto, quer ver? Esqueceu o autor. Muita coisa na cabeça. Hey, Isabel. Mia Couto. E olha aí, qual que é o primeiro autor que aparece aí? Mia Couto. Mia Couto, muito bem. Mia Couto. Por que ele tem nome de mulher? Ele é moçambicano. Provavelmente esse é o nome comum em Moçambique. Aliás, ele é moçambicano, filho de imigrantes portugueses. O Mia Couto, que muita gente acha que é mulher, como aí depois lá eu também achava quando eu era um menor, mas o Mia Couto, ele é moçambicano, ele é filho de imigrantes portugueses, tá tudo aí na apostila, tá? Você pode ir anotando aí depois durante sua leitura. E fala um pouquinho também, Beatriz, na apostila, a respeito do Mia Couto e a respeito também dos primeiros textos dele, que eram poemas. Tá? Então, posteriormente, ele dedica-se um pouco à prosa, ao texto em prosa, e aos textos jornalísticos e à ficção. Ele trabalha com um texto repleto de referências à tradição, lendas e mitos moçambicanos, que a Isabela pode muito bem falar. E você também poderia muito bem falar, ou pode falar. Você leu também, Bia? Eu mandei lá na biblioteca de classe do pré-vestibular. Não li, não. Bia! Bia! Terra Sonâmbula é um livro, é uma obra que vai cair, tá? No vestibular da USP. Cuidado. Que bom que eu não vou fazer. Uhul. Que bom, né? Peraí. Então, gente, o texto do Mia Couto, ele é repleto de referências a tradições, lendas, mitos moçambicanos, até porque ele é moçambicano. E depois, qual é o outro autor? O outro é o tiozinho, calma aí. Vai lá, qual que é o nome do tiozinho? Pepetela. Pepetela, ele é angolano, descendente de português também. Deixa eu só ver o meu tempo aqui. Falta poucos minutos para acabar a aula. Ele é angolano, descendente de portugueses. Em 1961, ele foi militante do Movimento Popular de Libertação da Angola. Tá tudo no livro isso. Em 75, ele foi nomeado o vice-ministro da Educação. Em 82, ele dedica-se à literatura e à arte de ensinar, né, à docência. E uma de suas obras mais famosas é Mayombe. Eu vou ver se as minhas colegas podem fazer essa live comigo, falando um pouquinho da literatura africana. Quem sabe elas não citam o PPT. E qual que é o outro, último, para encerrar nossa aula? É o tiozinho... Nossa, que nome feio, nossa senhora. O Jaque. Onde já... É isso aí. Jaque. É um nome japonês, não sei. Não, é angolano. Ele é angolano. Minha nossa. Ele é angolano. Parte da sua obra é constituída de recordações de infância. Ele recorda aí as memórias de sua vivência durante a infância. Ele é autor de vários livros infantis e inventa novos sentidos para as palavras, né? Ele utiliza muito imagens líricas e despreza
as convenções de escrita. Deixa eu só mostrar agora que eu vou poder mostrar. Olha aí, a imagem do Mia Couto, só para a Bia interagir também com a Tiozinho. apostila. Olha lá, Tiozinho que parece tiozinha. Mia Couto, Antônio Emílio Leite do Couto. Ele é chamado de Mia Couto por causa da irmã dele, que chamava ele de Terra Sonâmbula. O autor de Terra Sonâmbula é um dos grandes nomes da literatura de língua portuguesa. E o pessoal do Colégio Único no Estado. Amém, Jesus. Primeiro ano já leu, terceiro ano já leu, e agora o próximo a ler Terra Sonâmbula é o segundo ano. Quero só ver. Cadê? Aqui tem uma síntese, né, que fala sobre a respeito do livro, né, Terra Sonâmbula. Em nome de Jesus, eu só fui falar sobre o livro agora, né, que a Isa já entregou. Mas tem até o filme, ó, Terra Sonâmbula. Vou passar esse filme aí para você. Numa próxima aula, quem sabe. Tem alguns exercícios, aí depois tem o pepetela, que é uma palavra do idioma umbundo, que significa pestana, isto é, cílio. Também é o pseudônimo do nome dele, né? Que é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. E aí fala um pouquinho, faz um pouco de uma síntese do livro dele, do romance Mayombe. Mayombe conheço. E fala sobre o quê? Eu nunca li. Eu conheço, mas eu não cheguei. Eu conheço, mas eu não cheguei a ler. Só de nome. Isabela. Aí tem uma parte do trecho. E para terminar, olha o grande fera Ojanki, que é o pseudônimo do escritor Nabilo de Almeida, Angola, Luanda. Ó um fato legal aqui, ó. Onde que ele está morando? Rio de Janeiro. É uma das grandes revelações da literatura africana, da nossa qualidade. E vou entrar em contato com ele. Alguém tem cavalo? O quê? É que tá parecendo negócio de cavalo? Cavalo? Não, é que o barulho tá parecendo quando o cavalo tá andando. Não. Ah, tá. Então eu acho que é o fone ou algum É barulho. isso, colega. Beleza, gente? Beleza, Tudo tranquilo até professor. aqui? Vou entrar em Tudo contato então suave. com as minhas coleguinhas. Suave na fita. E aí vamos ver se elas podem dar uma aulinha para vocês a respeito da Só que figura. eu não entendi a prova de produção de texto. Sério, Isabela? Menina do céu, olha aí. Eu sabia que você ia me perguntar alguma coisa a respeito. Por isso eu já deixei até na linha aqui. Mas que coisa, gente. Olha aí. Você vai Não, eu simplesmente entendi, mas eu não sei se seguir é aqueles tipo. passos. A gente leu carta aberta, a gente falou 3 aulas de carta aberta. E agora você Sim, vai mas produzir é a pra. carta aberta. Eu não entendi, é pra ler sobre. É pra ler. Você É vai pra ler escrever aqui. sobre o quê? Então, aqui está tudo aqui, ó. O que você vai fazer? Uma carta aberta de acordo com a proposta de vestibular, que é um vestibular da Unicamp, um exame vestibular da Unicamp. E aí, para que você vai fazer isso? Para familiarizar com a produção de texto a partir de proposta de vestibular. Vocês estão no ensino médio, terceiro ano. Expor publicamente sugestões sobre mobilidade urbana. E aí você vai enviar para mim, e não para os colegas de vocês, obviamente, até porque é uma prova, tá? Então ele pegou uma espécie de prova, né, da Unicamp, e vai acabar a aula em menos de 1 minuto. E aí você vai fazer agora lá, tem prazo de 7 dias, tudo bem?
Tá. Beleza, então. Mas é Dê uma pra olhada lá nos fazer. papos, tá? Mas tem título pra fazer?